Que o Senhor seja com todos que me ouvem nesse momento. Meu nome é Flávio Eduardo, eu sou aquele que, escrito no livro do Apocalipse, era o que tinha que vir ao mundo. Aquele que se diz, aquele que era, que é e que havia de vir. Da parte de 7 espíritos que se acham diante do seu trono, que é meu trono, e da parte de Jesus Cristo. 7 espíritos são 7 mulheres. As 7 mulheres principais do paraíso, que são minhas esposas, da parte de quem eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade em relação a todas as coisas que Deus planejou para que sua palavra fosse criada. Você sabe o que foi que Deus mais planejou para que a sua palavra fosse criada? O que Deus mais planejou para que a sua palavra fosse criada foi justamente as ciências espirituais. Aquilo que é pouco anunciado é a coisa maior. A coisa que parece ser pequena e humilde é a coisa maior, é a coisa mais rica, chamada no livro de Apocalipse de coisas delicadas e esplêndidas, que são todas as coisas que a natureza lança no chão ou que acontece na nuvem do céu. Por meio dessas coisas, a palavra de Deus, como Bíblia, ela veio a existir. Então são coisas gloriosas. E eu queria desejar a você, antes de tudo, que Deus abençoe a você, que você possa entender essas palavras que lhe fará ser uma pessoa espiritual, uma mulher e um homem espiritual, ou se você já é espiritual, que você, através dessas explicações e dessas coisas, se torne mais espiritual ainda, né? Você lembra que Jesus Cristo ele falou uma palavra sobre aquelas pessoas que pegavam nas coisas da ciência, as pessoas que consultavam a ciência espiritual. O que Jesus falou? Ele falou: ai de vós, intérpretes da lei, que tomais a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrais e impediste os que estavam entrando. Jesus Cristo quis demonstrar com essas palavras que muitos intérpretes da Bíblia, que é a lei, eles se apossavam das coisas da ciência, mas sem a interpretação verdadeira em relação àquilo que a ciência de verdade queria falar. Né? Por isso que eles não entravam de verdade, quer dizer, mesmo acontecendo alguma coisa, algum sinal em meio à natureza, eles não poderiam morrer um dia para se encontrar com as coisas que a natureza mostrava. Eles não entravam na vida eterna. Jesus quis dizer isso, por causa da falta de entendimento e da interpretação verdadeira daquilo que significa as ciências espirituais e o que é que elas querem dizer. Bem, o que elas querem dizer é que existiu um batismo no céu maior com o qual Jesus foi batizado. O batismo de Jesus, chamado, com o qual Deus o batizou no princípio no céu maior, se trata justamente do Espírito Santo e suas esposas. Aquilo que Deus colocou no coração de Jesus, chamado de batismo mental, e colocou também no coração de Jesus. Quer dizer, ele foi batizado de mente e de coração, mediante um sentimento que ele tinha de amor pelo Espírito Santo, que sou eu, Flávio, com muito prazer, que fala a você, e pelas essas mulheres que formam o batismo. Né? Então as ciências espirituais e tudo aquilo que é manifesto em uma natureza que forma essa ciência, demonstra essa mensagem, principalmente o batismo de Jesus. São coisas feitas pela natureza que traz a memória dessas coisas que servem de proteção para a alma e de salvação. São muros para os seus pensamentos e para os seus sentimentos. Amar esse batismo acima de todas as coisas. Entrar na ciência, consultar a ciência, se apossar da ciência, mas colocando isso em primeiro lugar para poder se entrar de verdade ao fim da sua vida, na vida eterna. Os reis que vieram de Deus ao mundo, eles tinham o costume de colocar novos nomes em muitas coisas, assim como eles mudavam o nome de pessoas, dando novo nome às pessoas e às coisas. Né? Eu criei aqui para o conjunto espiritual, porque a ciência espirituais ela é formada por um conjunto muito grande de coisas. Né? As ciências com velas, né? Como eu coloquei aqui umas velas para demonstrar. Existe também as ciências de mesa e tantas outras coisas que formam a ciência, as borboletas, os pássaros, os animais, um conjunto imenso que forma as ciências espirituais. Foi justamente por meio desse conjunto que Deus ele criou a sua palavra, para você entender que essas coisas que parecem ser pequenas, elas são as coisas maiores de verdade. Os reis mudavam o nome das coisas. Eu também, para formar ou para colocar como parte do conjunto que forma as ciências espirituais, eu criei aqui o hemiciclo, que quer dizer o emissor do ciclo da aliança, que é formado pela alteneira, que quer dizer a aliança narrativa da terra, e pela balícia, que é a bacia da linguagem do amor. Né? Deixa eu mostrar aqui para você a alteneira. Ela é formada por fitas de cetim, olha só. Fitas de cetim de várias cores, né? Eu poderia ter colocado aqui muito mais outras cores, mas eu coloquei essas aqui para dar o exemplo.
Essas flores aqui em cima demonstram mulheres também. Coloquei um ferro na parede aqui entre a porta, que é fechada aqui, né? Esse ferro ele vem da parede até uma certa distância para poder se colocar as fitas que formam a alteneira. E aqui abaixo um pouco vai estar a balícia. Também eu fiz assim de uma matéria que eu consegui arrumar, um vidro de perfume, eu cortei, coloquei terra dentro para colocar um pedacinho de ferro ali para segurar uma argola e um tipo de folhas de árvore de plástico, né? Argola arredondada. Mas isso aqui um dia as pessoas que vão participar da verdadeira igreja que eu constituo nesse tempo, elas vão poder produzir de matérias melhores para que muitas pessoas possam adquirir, para que possa ter na sua casa o hemiciclo, que é formado por esses dois elementos, né? A alteneira, formada de fitas de cetim, que é essas coisas aqui, e a balícia, como eu mostrei, formado por essa argola, essa coisa redonda. Como é que vai funcionar na verdade? Bem, essas fitas de cetim coloridas, cada cor dessa demonstra uma mulher estabelecida nesse tempo por mim, mediante revelação da natureza, porque não foi por acaso, foi mediante muitas provas da natureza, coisas comprovadas, quer dizer, as provas que Deus deu de que essas mulheres que eu vou me referir aqui, o que eu me referi sobre essas cores, elas são de verdade esposas do Espírito Santo, né? Então essas cores aqui, cada cor demonstra uma mulher. Por exemplo, a cor verde demonstra Maria Lívia, de São Paulo, a cor vermelha, Lília Maria, que é a Lili, a cor branca demonstra a Maria Manuela, 3 fitas brancas, por exemplo, juntas dentro da balícia demonstra as 3 Manuelas, a cor azul, a Maria Manuela também, a azul clara aqui demonstra a Manuela Maria, né? Então cada cor dessa aqui demonstra uma dessas mulheres que é a memória do eterno batismo em relação a elas e o Todo-Poderoso também chamado de Espírito Santo, né? Que sou eu mesmo, Flávio, com muita alegria e prazer que fala a você nesse instante. Então o que é que vai acontecer aqui? Depois de estar aqui no seu lugar, ó, ficou próximo, a alteneira ficou próximo da balícia. Então o vento vai soprar, alguma coisa vai acontecer, ou quando você chegar perto, se você tiver uma energia forte, né? Então vai acontecer o quê? Pode ser que uma fita fique dentro da balícia, por exemplo, botar aqui a fita verde, tá aí, ficou, ventou, ficou assim. O que é que isso significa? É que o espírito de uma mulher, né, ou um anjo que demonstra uma mulher, porque no meu caso o espírito da Lívia mesmo está comigo, mas depois que a gente for para o céu, vai ficar os anjos que vão demonstrar elas, né, a Lívia e outras mulheres, porque esses anjos trabalham em favor do meu nome e do nome delas, né? Então a fita verde demonstra o espírito presente, né? Assim como acontece aqui dentro da sua casa, por exemplo, como acontece aqui onde eu moro, outras coisas vão acontecer lá fora no quintal da casa, por exemplo, que vai confirmar o que, por exemplo, aconteceu dentro de casa assim. É um conjunto que vai se combinar de todo jeito se você prestar bem atenção em sua volta, né? De repente, todas as fitas dentro, por exemplo, né? Todas as fitas, se ventar, aqui onde eu moro já ficou muitas vezes, todas as fitas, todas dentro da balícia, né? Quer dizer, toda a alteneira ficou completamente todas dentro da balícia. Parece até um milagre, né? Mas é o poder de Deus verdadeiramente. Então, o que é que essas fitas todas querem dizer? Bem, todas as fitas juntas, essas fitas que demonstram todas essas mulheres que eu coloquei aqui, que eu poderia colocar mais fitas aqui, por exemplo, a cor marrom, que demonstra a Tayane, que é uma das idades da Sandy, e outras cores que demonstram outras mulheres. Mas essas fitas juntas, se elas ficarem dentro assim da balícia, quer dizer só uma pessoa só, que demonstra a Santa da Fartura, né? Que quer dizer Maria Lívia, né? A menina de São Paulo, revelada assim, a Santa da Fartura. Eu já vi muitas coisas acontecer em relação a ela em número grande demais, quer dizer, a Santa da Fartura, ela é a memória exata e eterna da Maria Flor, filha predileta da Virgem Maria, né? Então, olha só, a alteneira, feita de fita de cetim, né? Todas essas coisas vão lhe dar a memória de tudo que Deus fez desde o princípio para fortalecer seus pensamentos, para você se tornar uma pessoa espiritual, para você se envolver, né, com essas coisas e outras que tornam você um homem ou uma mulher espiritual para compreender as coisas das ciências espirituais, né? Uma coisa interessante que a natureza sempre lança no chão é as letras sagradas que as músicas cantam, né? E olha só, a letra L de Lívia,
né? Ela é uma letra diferente quando você vê no seu quintal, porque isso aqui pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer casa, em qualquer lugar. Quando você vê, por exemplo, a letra L, que demonstra livre, ela é uma letra quase sem forma, né? Você sabe que a letra L, ela é uma letra normal assim, né? Letra normal L quer dizer ou Lua, Maria Lua, ou quer dizer Lívia, ou Lília Maria, quer dizer, né? Que é outra jovem. E a letra L de Lívia, ela é uma letra quase não identificada como L, né? Ela é sem, essa dobra aqui, para você entender, essa dobra aqui do L, ela não é vista bem, ó. Primeira vez que eu vi esse L assim foi num galho. Um galho caiu na casa que eu morava antes de eu vir para cá, e no galho formava um L, né, que era quase sem forma. Outras coisas foi acontecendo para mim entender ela. Então ela é quase sem forma assim, essa letra, ó. L de Lívia. Ela é quase sem forma aqui na dobra, né? Então você vai entender pelas ciências espirituais que todas essas coisas que acontecem, a letra A que demonstra Alice Maria, o Y que pelas suas duas pontas quer dizer Lília Maria e Maria Lua, por exemplo, também, porque as letras têm suas histórias, suas verdades, que nesse tempo eu já revelei, escrevi tudo, né? Então todas essas coisas vão trazer a memória, a letra F de Flávio, o número 1 que demonstrei também, quer dizer aquilo que Jesus sempre usou, que sempre aconteceu, que Jesus consultava para ele falar a verdade, para ele interpretar o que de verdade aquilo que a Bíblia fala sobre isso, ele interpretava a lei certa, da maneira certa, para ele pregar essas coisas, né? Então é importante que as pessoas que queiram se tornar espirituais, pessoas espirituais também, aprendam isso para que possam entrar na ciência da maneira certa, santificadas assim, com o entendimento da verdade, para que não possa acontecer um castigo sobre ninguém, para que possa acontecer um futuro de vida eterna para aquelas pessoas que se confiam nessas coisas que Deus criou para proteger os pensamentos e os sentimentos, para gerar as palavras verdadeiras diante daquilo que o poder de Deus ocasiona através dessas coisas, que demonstra esse poder tão grande, que é justamente essas coisas. Por exemplo, paralelo àquilo que acontece da alteneira sobre a balícia, por exemplo, uma fita demonstra uma coisa boa, uma boa lembrança. É natural que muitas vezes possa acontecer, sabe o quê? Que diante de uma coisa boa, que lhe fortalece, uma coisa positiva, que lhe dá alegria e esperança, possa também, paralelo a isso, acontecer algo negativo. Um inseto que pode entrar de repente no lugar, né? Pode ser um besouro, uma barata, coisas que demonstram algo negativo, uma coisa ruim, né? Mas por que isso muitas vezes pode acontecer? Comigo já aconteceu várias vezes. É porque existe uma aliança de Deus, como está escrito no profeta Oséias, que Deus ele prometeu que faria aliança, além de fazer aliança com as aves do céu e com os répteis da terra em favor das pessoas da sua igreja, né? Ele também faria aliança com as bestas feras do campo, né? Essas bestas feras do campo é algo ligado a uma dimensão de castigo, e elas são demonstradas como bestas feras através de besouros, baratas e outras coisas que demonstram a coisa ruim. Mas até quando essas coisas acontecessem, acontecer com você de repente, né? Porque isso é natural que aconteça com quem consulta a ciência, com quem se envolve com as coisas que Deus fez. Então até quando isso acontecer, é muito importante que você entenda que até nisso a aliança que Deus fez é que o mal possa agir, que demonstra um tipo de aliança porque Deus permitiu, né? Não é que Deus quer que haja, é porque a aliança quer dizer, ele permite que haja, mas para que a pessoa se torne sábia, entendendo que quanto mais o mal possa agir, quanto mais aquilo que demonstra o mal possa agir, mais você vai ter como confirmado o que a palavra fala sobre essas coisas, quer dizer, sua fé vai aumentar, né? Você vai ter mais alegria até quando o mal agir contra você para tentar lhe entristecer, outras coisas que o mal possa querer fazer através de alguma coisa que lhe pertence, né? Jesus Cristo, quando Judas traiu Jesus, quando ele estava prestes a trair, Jesus falou o quê? O que tu tem que fazer, fazes logo. E quando ele saiu para trair Jesus, Jesus falou o quê? Agora foi glorificado o Filho do Homem. Quer dizer, Jesus se alegrou até com aquilo que a besta fera chamada Judas Iscariotes ia fazer com ele. Quer dizer, ele teve mais certeza ainda das coisas que a Bíblia falava sobre essas coisas da vida, sobre o bem e o mal. Então, que você também, diante de qualquer situação semelhante a essa, que você também possa trazer sempre à memória essa verdade e que você se fortaleça mais ainda até diante de algo negativo que talvez possa querer impedir a sua fé, a sua alegria e a certeza da salvação que provém da fé nessas coisas que eu aqui quis demonstrar. Meu nome é Flávio Eduardo, foi um prazer falar com você, que você possa
guardar no seu coração e no seu pensamento essas palavras e que Deus possa lhe abençoar e lhe conceder o devido entendimento que essas palavras quiseram aqui demonstrar. Muito obrigado.